E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o papo é de maluco, papo de doido, porque a gente vai fazer uma parada que é simplesmente impossível de fazer sem gerar uma treta braba nos comentários. Mas a gente gosta é do caos, né não? Hoje vamos conhecer os melhores campos de futebol de cada estado brasileiro. Isso mesmo, meu amigo, uma viagem de norte a sul desse país continental para falar de templo, de caldeirão, de casa. É cada estádio mais absurdo que o outro, cada um com sua história, sua mística, sua torcida que faz o chão tremer. Agora, antes que você venha com 4 pedras na mão falando: "Ah, mas você não falou do estádio da minha cidade", calma, respira. O critério aqui não é o melhor gramado, o banheiro mais limpo, nem o dogão mais gostoso do lado de fora, tá ligado? A gente vai levar em conta os campos mais famosos, os mais importantes historicamente, aqueles que são verdadeiros cartões postais do futebol em cada um dos nossos 26 estados e no Distrito Federal. É sobre a relevância, a história, o que aquele lugar representa para o torcedor local e para o futebol brasileiro como um todo. Então, senta aí, pega a tua pipoquinha, a tua breja e se prepara para essa viagem, porque vai ser épica. Mete a marcha. Bora começar essa resenha maluca? A ideia é a gente passear por esse Brasilzão e sentir um pouco da energia de cada lugar. Tem estádio de Copa do Mundo, tem estádio raiz, tem estádio que o nome é uma homenagem a um ídolo, tem estádio que fica em cima da linha do Equador. É muita loucura, rapaziada. É a prova de que futebol, aqui no Brasil, é muito mais que um esporte, é cultura pura. Então, sem mais delongas, vamos começar essa jornada pelos templos do nosso futebol. Prepara o coração, porque a gente vai começar logo com o mais brabo, o mais conhecido do planeta. Vambora! E não tinha como começar por outro lugar, né, rapaziada? Simplesmente o estádio Jornalista Mário Filho, o nosso Maracanã. Pô, falar do Maraca é chover no molhado, é sacanagem. Esse aqui é o palco dos palcos. Imagina a quantidade de craque que já pisou nesse gramado: Pelé, Garrincha, Zico, os maiores da história. É o estádio da final da Copa de 50, daquele silêncio ensurdecedor. Mas também é o estádio da final da Copa de 2014, da abertura das Olimpíadas. É o palco de incontáveis finais de Brasileirão, de Libertadores, de Carioca. É a casa do Flamengo e do Fluminense, 2 das maiores torcidas do país. O Maracanã respira história em cada centímetro de concreto. Ir ao Maracanã é uma experiência religiosa para o fã de futebol. A energia da geral, o canto ecoando, é uma parada de outro mundo. Mesmo depois de todas as reformas, ele ainda impõe um respeito absurdo. Você olha para aquele anel, para aquelas arquibancadas, e você sente o peso da história. É o estádio que todo jogador sonha em jogar e todo torcedor sonha em visitar. O Maracanã não é só um estádio do Rio de Janeiro, ele é um patrimônio do futebol mundial, um símbolo do Brasil. É simplesmente o Maraca, não tem jeito. É o início perfeito para nossa lista, o ponto de partida mais justo de todos. Saindo do Rio e subindo a serra, a gente aterrissa em Belo Horizonte, Minas Gerais, para falar de outro gigante, o Mineirão. O estádio Governador Magalhães Pinto é outro colosso do nosso futebol. Palco de jogos históricos, casa de Cruzeiro e Atlético Mineiro por décadas, o que por si só já garante uma história recheada de rivalidade, de clássicos que paravam a cidade. O Mineirão viu o Cruzeiro mágico do Tostão e Dirceu Lopes, viu o Galo do Reinaldo, viu títulos de Libertadores sendo decididos nos pênaltis com o Victor defendendo com o pé. É um estádio que tem uma alma copeira, tá ligado? Claro que não dá pra falar do Mineirão sem lembrar do fatídico 7-1. Foi lá, foi naquele gramado. É uma cicatriz que faz parte da história do estádio e do futebol brasileiro. Não tem como apagar. Mas o Mineirão é muito maior que isso.
É um monumento arquitetônico, tombado como patrimônio, com aquela estrutura imponente que abraça o torcedor. Hoje, além dos jogos do Cruzeirão Cabuloso e do Galo Forte Vingador, recebe shows gigantescos, eventos. É um ponto central da cultura de BH. O Gigante da Pampulha é, sem dúvida, um dos estádios mais importantes e emblemáticos do Brasil. Agora a gente pega o avião e desce lá no calor arretado de Fortaleza, no Ceará, para falar da Arena Castelão. Que estádio, meus amigos! Que estádio! O Castelão original já era um palco histórico do futebol nordestino, casa do Ceará e do Fortaleza, palco de clássicos rei que pegavam fogo. Mas depois da reforma para a Copa de 2014, ele virou uma das arenas mais modernas e bonitas do país. Foi o primeiro a ficar pronto, inclusive, mostrando a competência do pessoal de lá. A estrutura é de primeiro mundo, o conforto é absurdo e a visão do campo é espetacular de qualquer lugar. E o Castelão foi pé quente na Copa, hein? Viu o Brasil ganhar da Colômbia com aquele golaço de falta do David Luiz. Uma festa inesquecível. Mas o mais legal do Castelão é ver ele lotado em jogo do Vozão ou do Leão do Pice. A torcida cearense é uma das mais apaixonadas do Brasil. E eles transformam a arena num verdadeiro caldeirão. Os mosaicos, as festas, é uma parada linda de se ver. É a prova de que modernidade e paixão podem andar juntas. O Castelão hoje é um orgulho não só para o Ceará, mas para todo o Nordeste. Um palco à altura da paixão do seu povo pelo futebol. Ô, painho, chegamos em Salvador, minha Bahia! E aqui o futebol pulsa diferente, com um axé, com uma ginga que só a Bahia tem. E o palco principal dessa festa é a Itaipava Arena Fonte Nova. Que lugar, meus amigos! A Fonte Nova antiga, a original, era um templo. Tinha uma mística, uma energia que vinha do povo. Quem não lembra daquela imagem clássica, com o estádio aberto de um lado, dando vista para o dique do Tororó? Era poesia pura. Era a casa do Bahia e do Vitória, cenário de Bavis que paravam o estado e que eram uma das maiores rivalidades do Brasil. A nova Arena Fonte Nova, construída no mesmo lugar, herdou essa alma. É moderna, é linda, tem uma cobertura inspirada nas folhas de uma samaúma, um negócio de maluco, e foi palco de jogaços na Copa de 2014, como aquele 5-1 da Holanda na Espanha. Uma loucura. Mas o coração da Fonte Nova bate mesmo quando o Esquadrão de Aço ou o Leão da Barra entram em campo. Aí a torcida baiana mostra por que é diferente. É festa, é música, é uma celebração. A Fonte Nova é o reflexo perfeito da alma de Salvador, histórica, vibrante, musical e apaixonada. Agora a gente desce para o sul, para Curitiba, no Paraná, e vamos falar de um estádio que é sinônimo de inovação e pressão. A Arena da Baixada, ou Estádio Joaquim Américo Guimarães, a casa do Atlético Paranaense. Esse estádio é simplesmente de outro planeta, rapaziada. Foi o primeiro da América Latina a ter teto retrátil, um negócio que a gente só via em filme. A acústica lá dentro é uma coisa de louco. O grito da torcida parece que se multiplica por 10. Não é à toa que chamam de caldeirão. Jogar lá contra o Furacão é uma das tarefas mais ingratas do futebol brasileiro. A torcida do Atlético, a famosa Os Fanáticos, faz um inferno lá dentro. A proximidade da arquibancada com o campo, o teto fechado, tudo contribui para criar uma atmosfera única, que empurra o time e intimida qualquer adversário. O gramado sintético, que já gerou muita polêmica, é outra característica que torna a Arena da Baixada um lugar especial e difícil de jogar. É um estádio que está sempre à frente do seu tempo, um símbolo da organização e da força do Atlético Paranaense. É um dos estádios mais modernos e temidos do Brasil, sem a menor dúvida. Seguindo no sul, a gente vai para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul,
para falar de um estádio que fica na beira de um dos cartões postais mais bonitos do Brasil. Estou falando do Beira-Rio, a casa do Esporte Clube Internacional. O gigante da Beira-Rio, como é conhecido, é outro templo do nosso futebol. Construído com a ajuda da própria torcida, que doava tijolos, cimento e até mesmo o seu trabalho, o Beira-Rio já nasceu com a cara do Inter e do seu povo. Um estádio feito de luta e paixão. É um lugar que respira a história colorada. Foi nesse gramado que o Inter de Falcão, Figueroa e Carpegiani se tornou o único campeão brasileiro invicto, lá nos anos 70. Foi ali que o Inter ergueu suas 2 Libertadores, seu Mundial de Clubes. A reforma para a Copa de 2014 deixou o estádio espetacular, com aquela cobertura que parece uma folha, e a proximidade com o Guaíba cria um cenário simplesmente cinematográfico, principalmente no pôr do sol. Ver a torcida colorada, a guarda popular, fazendo a festa e empurrando o time no Beira-Rio é uma experiência que todo fã de futebol deveria ter. É um gigante em todos os sentidos. E não dá para sair de Porto Alegre sem cruzar a cidade e falar do rival, né? Senão o pessoal do Grêmio me mata. Vamos falar da Arena do Grêmio, a casa do imortal tricolor. Se o Beira-Rio é tradição, a Arena do Grêmio é a modernidade. Inaugurada em 2012, ela já nasceu como uma das mais modernas da América do Sul. Um estádio padrão europeu, cravado no bairro Humaitá. A estrutura é impecável, a visão de campo é perfeita e a atmosfera que a torcida do Grêmio cria lá dentro é ensurdecedora. É um estádio que foi construído para ganhar títulos e já viu o Grêmio levantar Copa do Brasil e Libertadores. A rivalidade Grenal é uma das maiores do mundo e ter 2 estádios desse porte na mesma cidade só apimenta ainda mais essa disputa. A Arena é o símbolo de uma nova era do Grêmio. Um clube que se modernizou e voltou a ser protagonista. A torcida, com a geral do Grêmio comandando a festa, não para de cantar um segundo, criando a famosa avalanche nas comemorações de gol. É um espetáculo impressionante. A Arena do Grêmio é um estádio que impõe respeito e mostra a força de um dos clubes mais copeiros do Brasil. Subindo de novo para o nosso querido Nordeste, a gente para em Recife, Pernambuco, para falar de um estádio que é sinônimo de raça e paixão, o Estádio Adelmar da Costa Carvalho, a nossa querida Ilha do Retiro, a casa do Esporte Clube do Recife. Pô, falar da ilha é falar de um caldeirão de verdade. É um estádio raiz, com a arquibancada colada no campo, onde a torcida joga junto com o time de uma forma impressionante. A pressão que a torcida do Leão faz ali é uma coisa de maluco. Dizem que a ilha pulsa, e quem já foi lá sabe que não é exagero. É um estádio cheio de história, palco do título brasileiro de 87, a maior glória do clube. É um alçapão onde o esporte construiu sua fama de time forte e aguerrido dentro de casa. Não tem luxo, não tem teto retrátil, mas tem alma, tem identidade. A torcida do esporte é uma das mais fanáticas do país e a Ilha do Retiro é o seu santuário. Jogar uma partida noturna na ilha, com a torcida cantando pelo esporte tudo e empurrando o time, é uma das atmosferas mais puras e intensas que o futebol brasileiro pode proporcionar. É o futebol na sua essência. Agora a gente vai para um lugar onde o futebol é uma febre, uma paixão que divide uma cidade de uma forma visceral. Bem-vindos a Belém do Pará e ao Estádio Olímpico do Pará, o nosso Mangueirão, o Colosso do Bengui. Esse estádio é o palco principal da maior rivalidade da região norte, o clássico Repá, entre Remo e Paysandu. Meu amigo, se você nunca viu um Repá no Mangueirão lotado, você precisa ver. A festa das torcidas é uma das coisas mais lindas do futebol mundial, com mosaicos, fumaça, bandeirões, uma rivalidade de cores que toma conta do estádio. O Mangueirão, que recentemente passou por uma reforma espetacular e virou uma arena moderníssima, é o coração do futebol paraense.
Foi lá que o Paysandu fez sua campanha histórica na Libertadores, vencendo até o Boca Juniors na Bombonera e decidindo a vaga em casa. É um estádio que já recebeu a seleção brasileira várias vezes, sempre com a casa cheia e uma energia contagiante. O Mangueirão é a prova da força do futebol na Amazônia, um gigante que representa a paixão de um povo que respira futebol 24 horas por dia. Voltamos para Pernambuco, mas agora para falar de um estádio mais novo, um legado da Copa do Mundo de 2014. Estou falando da Arena de Pernambuco, que fica em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. Esse estádio é o oposto da Ilha do Retiro em termos de conceito. É uma arena multiuso, super moderna, com um design arrojado e um conforto de primeiro mundo. Foi construída para ser um dos palcos do Mundial e recebeu jogos importantes, com um gramado que era um tapete. A estrutura é realmente impressionante. Apesar de não ser a casa oficial de nenhum dos grandes clubes do Recife, a arena já foi muito utilizada por Náutico, Sport e Santa Cruz, principalmente em jogos de maior apelo. A questão da distância do centro do Recife sempre foi um debate, mas não dá para negar a qualidade do estádio. É um equipamento de ponta, que hoje recebe não só jogos, mas também grandes shows e eventos, movimentando a economia da região. A Arena Pernambuco é um exemplo de arquitetura e modernidade, um palco global que ficou como herança para o estado. Bora pro coração do Brasil. A gente aterrissa em Goiânia, Goiás, para falar de um dos estádios mais icônicos do país, o Estádio Serra Dourada. Projetado pelo mesmo arquiteto do Mineirão, o Serra Dourada é um gigante de concreto com uma arquitetura que impressiona. Por muito tempo, foi o principal palco do futebol no Centro-Oeste, a casa dos grandes jogos de Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense. Era no Serra Dourada que os clássicos goianos atingiam seu ápice, com o estádio dividido e a rivalidade à flor da pele. É um estádio que já recebeu a seleção brasileira inúmeras vezes, sempre com um público absurdo. Quem não lembra dos amistosos da seleção pré-copa? Muitos foram ali. O Serra tem uma acústica particular, e quando a torcida goiana resolve cantar, o som ecoa de um jeito único. Apesar de hoje os clubes terem suas próprias casas e usarem menos o Serra, ele segue sendo o grande templo do futebol goiano, um monumento que guarda as memórias de gerações de torcedores e de grandes jogos que marcaram a história do futebol brasileiro. Seguindo pelo Centro-Oeste, chegamos a Cuiabá, no Mato Grosso, para conhecer a Arena Pantanal, outro estádio construído para a Copa do Mundo de 2014. A Arena Pantanal tem um dos projetos mais interessantes e sustentáveis. A arquitetura foi pensada para favorecer a ventilação, um detalhe crucial no calor cuiabano. O apelido Verdão não é à toa, já que o projeto buscou se integrar à natureza da região, com muito paisagismo e uso de madeira certificada. É um estádio bonito e ecologicamente consciente, o que é muito maneiro. Palco de 4 jogos do Mundial, a Arena Pantanal colocou o Mato Grosso no mapa do futebol global. Hoje, é a casa dos times locais, como o Cuiabá, que chegou à Série A e leva grandes jogos para lá, e o Misto. É um estádio que busca se firmar como um polo de esporte e entretenimento na região. Mesmo sendo um elefante branco por um tempo, a ascensão do Cuiabá deu uma nova vida e um novo propósito à arena, que hoje recebe jogos da elite do futebol brasileiro e mostra a força crescente do futebol mato-grossense. Agora, meus amigos, a gente vai para o meio da maior floresta tropical do mundo. Chegamos a Manaus, no Amazonas, para falar da Arena da Amazônia. Esse aqui é talvez o estádio mais exótico e impressionante de todos. Construído no lugar do antigo Vivaldão, a Arena da Amazônia tem um design inspirado num cesto indígena, uma homenagem espetacular à cultura local. A estrutura metálica que envolve o estádio é uma obra de arte da engenharia. É um estádio que por si só já é uma atração turística.
Recebeu jogos épicos na Copa de 2014, como o clássico europeu entre Inglaterra e Itália, sob um calor e umidade absurdos. A imagem daquele estádio iluminado no coração da Amazônia rodou o mundo. Hoje é a casa dos times manauaras, como o Nacional, o Rio Negro e o Manaus FC, que já fez boas campanhas nacionais e levou muito público para lá. A Arena da Amazônia é mais do que um estádio. É um símbolo da grandiosidade da região norte. Um monumento que mostra que o futebol pode chegar a todos os cantos desse nosso Brasil continental. Descendo para o litoral nordestino de novo, a gente para em Maceió, Alagoas, para falar de um estádio que carrega um nome de peso: Estádio Rei Pelé. Conhecido como Trapichão, esse estádio é o principal palco do futebol alagoano, a casa dos gigantes CSA e CRB. Ter um estádio batizado em homenagem ao maior de todos os tempos já dá uma moral, né? E o Trapichão faz jus a isso, sendo o cenário de uma das maiores rivalidades do Nordeste, o Clássico das Multidões. Quando tem CSA e CRB no Rei Pelé, a cidade para. O estádio se divide em azul e branco de um lado e vermelho e branco do outro. É uma festa popular, com a cara do futebol nordestino. O estádio já passou por várias reformas e segue sendo o coração do esporte no estado. É lá que os clubes locais constroem suas histórias, buscam o acesso nas divisões nacionais e decidem o campeonato alagoano. O Rei Pelé é um estádio tradicional, que representa a garra e a paixão do povo de Alagoas pelo seu futebol. E a nossa viagem continua, agora em São Luís, no Maranhão. E aqui temos um caso curioso, um xará do estádio cearense, o estádio Governador João Castelo, o Castelão de São Luís. Esse é o gigante do futebol maranhense, um estádio com capacidade para mais de 40 mil pessoas, que por muito tempo foi a casa principal do Sampaio Corrêa, do Motoclube e do Maranhão Atlético Clube. É o palco onde a rivalidade do superclássico entre Sampaio e Moto ferve. O Castelão maranhense tem aquela arquitetura clássica dos grandes estádios brasileiros construídos nos anos 70 e 80, um anel de concreto imponente. Já recebeu jogos da seleção brasileira e finais de campeonatos nacionais, como a Série C e a Série D, com o Sampaio Corrêa levando multidões ao estádio. É um palco que respira a tradição do futebol local. Mesmo com os clubes investindo em estádios próprios, o Castelão segue sendo o grande monumento do esporte no estado, um símbolo da força do futebol no Maranhão. Voltamos rapidinho para Fortaleza, no Ceará, porque não dá para falar de estádio lá sem mencionar o vovô da Gentilândia, o Estádio Presidente Vargas, o famoso PV. Antes da grandiosidade do Castelão, era o PV o coração do futebol cearense. Inaugurado lá em 1941, ele é um dos estádios mais antigos e charmosos do Brasil. Era ali, naquele gramado acanhado e com a torcida em cima, que a rivalidade entre Ceará, Fortaleza e Ferroviário pegava fogo de verdade. O PV tem uma mística diferente. É um estádio de bairro, no meio da cidade, com uma atmosfera muito mais íntima. Depois de uma grande reforma, ele ficou moderninho, mas sem perder a essência de alçapão. Até hoje, os clubes gostam de jogar lá partidas menores, ou quando querem colocar aquela pressão extra no adversário. O PV é um pedaço vivo da história de Fortaleza, um sobrevivente que viu gerações de craques e que ainda pulsa forte no coração do torcedor cearense. É a prova de que nem sempre tamanho é documento. Oxente! Chegamos em João Pessoa, na Paraíba, para falar do estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão. Esse é o principal palco do futebol paraibano, a casa onde os grandes da capital, Botafogo PB e Alto Esporte, e muitas vezes o 13 e o Campinense, de Campina Grande, mandam seus jogos mais importantes. O Almeidão é outro representante daquela escola de gigantes de concreto dos anos 70, com uma estrutura ampla e uma história muito rica para o esporte local.
É no Almeidão que o clássico tradição entre Botafogo, PB e 13 muitas vezes acontece, mobilizando o estado inteiro. A torcida do Belo, quando joga em casa, faz uma festa bonita e empurra o time em busca das glórias nacionais. O estádio já foi palco de grandes jogos pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Brasileiro, sendo a principal vitrine para os talentos da Paraíba. O Almeidão é um símbolo de resistência e paixão. Um estádio que representa a força do futebol num estado que respira o esporte. Vamos para Natal, no Rio Grande do Norte, falar de um estádio que é a prova do amor de uma torcida. Esse é o estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, a casa do ABC. O mais legal do Frasqueirão é que ele foi, literalmente, erguido pela torcida abecedista. Foi um projeto audacioso do clube de ter sua própria casa, e a torcida abraçou a ideia, comprou cadeira, ajudou como pôde. Por isso, é mais que um estádio, é um lar, um símbolo do orgulho e da força da Frasqueira, como a torcida é conhecida. Localizado numa área nobre de Natal, o Frasqueirão é um estádio moderno, confortável e que vira um verdadeiro alçapão. A torcida do ABC, uma das mais apaixonadas do Nordeste, canta o tempo todo e cria uma atmosfera que empurra o time. É um estádio que tem a cara do clube, que representa um sonho realizado. É a prova de que, com união e paixão, um clube e sua torcida podem construir grandes coisas. O Frasqueirão é um dos estádios mais charmosos e com mais identidade do Brasil. E a gente não pode sair de Pernambuco sem falar dele. O terceiro gigante do Recife. O estádio José do Rego Maciel, o nosso mundão do Arruda, a casa do Santa Cruz. Se a ilha é um caldeirão e a arena é moderna, o Arruda é um colosso, um gigante de verdade. É um dos maiores estádios particulares do Brasil, uma bacia de concreto que, quando está lotada pela torcida coral, se transforma em um dos espetáculos mais impressionantes do futebol. A torcida do Santa Cruz é uma força da natureza, e o Arruda é o seu habitat natural. Ver o Arruda com 60 mil pessoas, com a torcida tricolor cantando e pulando, é uma experiência que arrepia até quem não torce para ninguém. O estádio tem aquela aura dos gigantes do passado, onde a massa se espremia para ver o time do coração. Foi palco de jogos da seleção brasileira nas eliminatórias, sempre com recorde de público. Mesmo com as dificuldades recentes do clube, a torcida nunca abandona. E o Arruda segue sendo um templo sagrado, um símbolo de uma paixão popular que parece não ter fim. É o mundão, não tem jeito. Descemos de novo agora para Santa Catarina e nossa primeira parada é na capital, Florianópolis, para falar do estádio Orlando Scarpelli. Essa é a casa do Figueirense, um dos clubes mais tradicionais do estado. Localizado no bairro do Estreito, na parte continental da cidade, o Scarpelli é um alçapão clássico. É um estádio que foi crescendo e se modernizando junto com o clube, com arquibancadas bem próximas do gramado, o que cria uma pressão enorme sobre os adversários. A torcida do Figueira, a Gaviões Alvinegros, sabe usar o fator casa como poucos. O Scarpelli já foi palco de grandes campanhas do clube na Série A do Brasileirão e de uma final de Copa do Brasil. É um estádio que tem muita história e que representa a força do figueirense. Quando o time joga lá, a atmosfera é pesada para o visitante. É um estádio com a cara do seu clube aguerrido, vibrante e que não vende fácil uma derrota em seus domínios. Um verdadeiro caldeirão catarinense. Sem sair de Santa Catarina, a gente vai para o interior, para a cidade de Brusque, conhecer o estádio Augusto Bauer. Esse aqui é um representante da força do futebol do interior catarinense. Casa do Brusque Futebol Clube, o Gigantinho, como é carinhosamente chamado, é um estádio histórico e charmoso. Inaugurado em 1931, ele respira tradição. É um estádio acanhado, mas que vira um inferno para os adversários quando o Brusque joga em casa, especialmente em competições nacionais.
Foi no Augusto Bauer que o Brusque construiu suas campanhas de sucesso, como o título da Série D do Brasileirão. A torcida local comparece em peso, lota as arquibancadas e joga junto com o time. É a representação perfeita do futebol raiz, do clube que é o orgulho da cidade. O Augusto Bauer pode não ter o glamour das grandes arenas, mas tem uma alma e uma importância gigantesca para a comunidade de Brusque e para o futebol de Santa Catarina, mostrando que a paixão pela bola rola forte em todos os cantos do estado. Chegamos no estado mais populoso, São Paulo. E para não falar dos óbvios da capital, vamos para Campinas, falar do estádio Moisés Lucarelli, o majestoso, a Casa da Ponte Preta. Esse estádio é especial, rapaziada. É o lar da Macaca Querida, um dos clubes mais antigos e tradicionais do Brasil. E o majestoso tem uma história linda. Foi construído em 1948 com a ajuda da própria torcida, numa campanha de arrecadação de materiais que mobilizou a cidade. É um estádio feito pelo povo e para o povo. O Moisés Lucarelli é um alçapão. A torcida pontepretana é uma das mais fanáticas do interior de São Paulo e faz uma pressão absurda ali. O estádio é antigo, tem alma, tem história. Foi palco de grandes times da Ponte, como aquele dos anos 70 que quase foi campeão paulista. É o símbolo de um clube que se orgulha de sua origem popular e de ter sido um dos primeiros no Brasil a aceitar jogadores negros. A nossa primeira democracia racial no futebol. O majestoso é muito mais que concreto, é um monumento à paixão e à história. E a gente dá um pulo de volta em Goiás só para reforçar um ponto sobre o Serra Dourada. É que a importância desse estádio transcende os clubes locais. Ele foi, por muito tempo, a única opção viável na região para jogos de grande porte. Então, muitos clubes de outros estados, até mesmo Flamengo e Corinthians, já mandaram jogos importantes lá, levando multidões de goianos que torcem para times de fora. Ele se tornou um palco neutro de luxo, um ponto de encontro do futebol brasileiro no coração do país. Essa capacidade de receber qualquer grande evento do futebol nacional solidificou o Serra Dourada como um patrimônio não apenas de Goiás, mas de todo o Brasil. As maiores goleadas, os maiores públicos do estado, os jogos mais memoráveis, quase tudo aconteceu naquele gramado. Ele é a grande referência, o pai de todos os estádios da região. Mesmo que hoje esteja um pouco de lado, a sua história é gigantesca e seu nome está cravado para sempre entre os palcos mais importantes do nosso futebol. Partiu Aracaju. Chegamos em Sergipe para falar da Arena Batistão, o estádio estadual Lourival Batista, que depois de uma bela reforma, virou uma arena moderna e confortável. O Batistão é o coração do futebol sergipano, o principal palco do estado. É a casa dos maiores clubes locais, como o Confiança e o Sergipe, e o cenário do maior clássico do estado, o Clássico Maior. Quando tem Confiança e Sergipe no Batistão, a capital para assistir. O estádio tem uma localização privilegiada em Aracaju e, após a modernização, se tornou um local muito agradável para assistir futebol. A torcida do Dragão do bairro Industrial, o Confiança, e a torcida do Gipão, o Sergipe, fazem belas festas e mostram a força da rivalidade local. O Batistão é a grande vitrine do futebol de Sergipe. O palco onde os clubes sonham com o acesso nas divisões nacionais e onde a paixão do torcedor sergipano se manifesta em sua plenitude. É o templo máximo do esporte no estado. Agora, rapaziada, a gente vai para um lugar que é simplesmente uma das maiores maluquices do futebol mundial. Bem-vindos a Macapá, no Amapá, e ao estádio Milton de Souza Correia, o nosso querido Zerão. Por que esse nome? Porque a linha do meio de campo do estádio está perfeitamente alinhada com a linha do Equador. Isso mesmo, cada time joga em um hemisfério diferente. Um time no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul. É ou não é uma parada de doido?
Essa curiosidade única torna o Zerão um estádio famoso no mundo inteiro. É o palco do futebol amapaense, casa de clubes como o Trem, o Ipiranga e o Santos AP. Imagina a resenha. No primeiro tempo a gente atacou para o hemisfério norte, no segundo vamos atacar para o sul. É sensacional. Além dessa característica bizarra e genial, o estádio tem ao lado o Marco Zero, o monumento que marca a passagem da linha do Equador. O Zerão é a prova de que o futebol brasileiro é cheio de histórias e peculiaridades fantásticas. Nossa penúltima parada é em Teresina, no Piauí, para falar do estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão. Mais um gigante de concreto, irmão de arquitetura do Serra Dourada e do Castelão de Fortaleza. O Albertão é o templo máximo do futebol piauiense. Um estádio com capacidade para mais de 40 mil pessoas que já foi palco de momentos históricos para o esporte no estado. É a casa dos grandes da capital River, Flamengo PI e Tiradentes. O Albertão já recebeu a seleção brasileira, jogos da elite do futebol nacional e, claro, os fervorosos clássicos locais, como o Rivengo, que mobiliza multidões. A imagem do Albertão lotado, com as torcidas divididas, é uma das mais bonitas do futebol nordestino. É um estádio que impõe respeito por seu tamanho e por sua história. Ele representa o sonho do futebol piauiense de alçar voos mais altos no cenário nacional, sendo o grande palco para as glórias e batalhas dos seus clubes. E para fechar nossa viagem com chave de ouro, voltamos a Natal, no Rio Grande do Norte, para falar da Arena das Dunas. Se o Frasqueirão é a casa da paixão do ABC, a Arena das Dunas é o monumento da modernidade, o legado da Copa de 2014 para a cidade. Com um design espetacular, inspirado nas dunas de areia da região, é um dos estádios mais bonitos do Brasil. A arquitetura ondulada é uma obra de arte. Construída no local do antigo Machadão, a Arena das Dunas é a casa do América de Natal, o grande rival do ABC, e também recebe jogos importantes de outros clubes. Foi palco de jogos emocionantes na Copa, como aquele Uruguai e Itália com a famosa mordida do Suárez. Hoje, é um complexo multiuso que recebe shows, feiras e grandes eventos, sendo um polo de entretenimento para Natal. A Arena das Dunas é o símbolo de uma Natal moderna, um palco de classe mundial que orgulha todo o povo potiguar. É isso, minha rapaziada. Que viagem maluca, hein? Passamos de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, conhecendo os templos sagrados do nosso futebol. Do Maracanã histórico ao Zerão no meio do mundo, cada estádio com sua história, sua alma, sua torcida apaixonada. É muita cultura, é muita paixão envolvida. Espero que vocês tenham curtido essa jornada tanto quanto eu. É impossível não se arrepiar lembrando dos jogos, das festas, das torcidas e da importância que esses lugares têm para cada cidade, cada estado. O Brasil respira futebol e os estádios são os nossos pulmões. Foi uma honra fazer esse tour virtual com vocês. A gente sabe que ficou faltando muito estádio icônico, o Pacaembu, a Vila Belmiro, São Januário, o Couto Pereira. Mas a ideia era pegar um por estado para dar essa geral. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 só com os que ficaram de fora, hein? Fica aí a ideia no ar. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, que acompanhou essa resenha do início ao fim. A audiência de vocês é o que move nosso trabalho, é o nosso combustível. Vocês são foda! Agora eu quero saber de vocês. A bola tá no pé da rapaziada aí nos comentários. Qual desses estádios é o seu favorito? Qual você já visitou? Qual é o estádio mais foda que ficou de fora dessa lista? Deixa aí seu comentário. Vamos trocar essa ideia. Vamos fazer a maior resenha da história do YouTube sobre estádios brasileiros. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Tamo junto sempre, rapaziada. Até a próxima!